Vibe Mundial FM. E hoje quero prosseguir ensinando um pouco mais sobre a importância desse estudo que vem do ocultismo, né? Na verdade, o conhecimento da geometria sagrada já existe há... Olha, é difícil até precisar, muitos falam em 10 mil anos, né? Ou seja, isso desde das antigas civilizações. Existem estudos, registros, né, em templos, templos egípcios e de outras civilizações, na Grécia Antiga, no Egito Antigo e outras civilizações ainda mais antigas, se verifica. E o que é interessante é que é um padrão comum presente no mundo todo, sem que esses povos tivessem contato entre si, né? E alguns padrões geométricos são presentes na construção dos templos, né, das religiões de cada um desses povos. E, na verdade, tem significados ocultos, místicos, né? Que na verdade não são mais ocultos, né? Chamamos de ocultismo, na verdade, o velho ocultismo, aquela área do conhecimento que precisou ficar oculta, em segredo, por muitos séculos, até mesmo milênios, em função da falta de respeito e liberdade, né, de quase toda a história da humanidade. Hoje em dia ainda existe muita perseguição, não tão... Talvez depende do país também, depende de onde você vive nesse planeta, né? Tudo é muito relativo, mas de uma maneira geral a humanidade está evoluindo nesse aspecto de ir dando permissão, né? Para que as pessoas sejam diferentes, para que as pessoas pensem de modo diferente, para que as pessoas busquem o que lhes agrada, né? Em todos os campos da vida. E isso tem tudo a ver com a espiritualidade, né? Temos que ter a liberdade de buscar nossa evolução, nosso crescimento ao nosso modo, né? E sermos respeitados por isso. E é muito interessante, voltando ao conhecimento da geometria sagrada, eu só estava aqui explicando o porquê que o ocultismo chama-se ocultismo. Na verdade, hoje em dia, a ideia é que não seja mais oculto o conhecimento, né? Eu sou um daqueles que gosta de divulgar. Eu acho que a divulgação, passar conhecimento, dar conhecimento mesmo, eu faço isso o dia inteiro, né? Eu faço isso o tempo todo, faço isso no programa Intervidas, faço isso no projeto do Ponto de Reencontro, né? Então, enfim, o tempo inteiro, fora os cursos, workshops, é claro, no próprio centro, no Caminho dos Essênios, né? Eu sempre procuro ensinar sobre o trabalho da noite, a linha de trabalho. Então, mais do que passar energia, eu procuro sempre ensinar um pouco mais a respeito dessa espiritualidade para que ela seja lúcida, para que você vivencie uma espiritualidade consciente, uma espiritualidade lúcida, não é? Sob domínio. E vamos lá, voltando. Hoje o tema do programa é restabelecendo a harmonia da criação. Restabelecendo a harmonia da criação. Existe um padrão geométrico, galera, na evolução universal, né? Por exemplo, quando você estuda a natureza, e é muito interessante porque existem muitos símbolos para se estudar e entender como que foi deduzido todo o conhecimento das leis universais, por exemplo, das leis evolutivas, como a lei da causa e efeito, que é a lei da atração, lei de causa e efeito, e outras leis, a lei do mentalismo, lei da correspondência, que são leis aí herméticas, né, do hermetismo, do ocultismo, que eu quero apresentar essa semana aqui para vocês, para que elas deixem de ser ocultas, tá? Então me acompanha aqui essa semana inteira, que eu vou compartilhar muita coisa com vocês, né? Então, na verdade, todas essas leis são possíveis de se compreender observando a natureza. Né? Eu tenho um workshop, por exemplo, um outro workshop, que eu comparo, por exemplo, a física newtoniana com as leis da natureza, com as leis da evolução. Não só a física quântica, mas a própria física newtoniana pode ser traduzida, interpretada a partir de um olhar metafísico e espiritual. E esse é o meu trabalho. E na verdade, sempre existiu, né, durante toda a existência humana, pessoas que compreendiam que a ciência, né, e as paraciências que estudam o lado espiritual, místico, metafísico, tinham que caminhar juntas, né? É que num dado momento da história humana, mais ou menos há uns 400 anos, a ciência se apartou. Até dá para entender, porque a ciência procurou tirar
toda a influência religiosa, mística, que era prejudicial ao avanço da própria ciência, já que não se permitia, no passado, 400 anos atrás, não se permitia questionar os grandes dogmas católicos, por exemplo, aqui para o Ocidente, não podia se questionar, e coisas absurdas, né? Pessoas que morreram aí, como sabemos aí, até mesmo por ensinar ciência, né? No passado, há séculos atrás, ao dizer, por exemplo, que, na verdade, o centro do nosso sistema solar era o Sol e não a Terra, como queria a Igreja Católica, que fosse a Terra o centro do universo, ou seja, uma visão pequena, né? Uma visão condicionada, uma visão egocêntrica, e nós não somos isso, nós somos parte de um todo, nós não somos centro de nada, né? Ou seja, não existe o centro de nada, o centro está dentro de você, o centro é a tua essência divina, mas não existe um centro do universo, um poder central, até existe uma hierarquia, mas no fundo todos somos iguais, né? Vibe Mundial.